O poder da comunicação na construção de profissionais de sucesso é o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, tá? Uma proposta que eu tenho estabelecido enquanto profissional da área de enfermagem, que nós possamos repensar um pouco sobre os maiores desafios que a nossa profissão ela enfrenta na construção desse perfil profissional, tá? As nossas lives são voltadas não apenas para profissionais da área de enfermagem, mas para todos aqueles profissionais que desejam e que buscam um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional em qualquer área que eles estejam inseridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação e a importância da comunicação dentro da nossa formação e do nosso desenvolvimento profissional. Então, das grandes habilidades que existem no mercado de trabalho e que elas enfatizam esse perfil de desenvolvimento profissional, o desenvolvimento profissional de excelência, aquele profissional que consegue se destacar em meio a outros profissionais, aquele profissional que ele consegue se estabelecer num ambiente de trabalho com todo um perfil que exalta a sua qualidade profissional. Uma das mais importantes, e talvez se não, a habilidade mais importante no processo de construção profissional que nós temos hoje, que é justamente a comunicação. Então, a comunicação, hoje ela pode ser considerada como a habilidade, a soft skill mais lucrativa do ambiente de trabalho. Então, hoje o mercado busca profissionais que tenham a capacidade de se comunicar e estabelecer uma comunicação eficaz e uma comunicação de excelência, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vanusa. Nós podemos dizer que a comunicação ela é a habilidade mais desejada do mercado. Então, quando nós pensamos na formação de grandes profissionais, sejam eles em qualquer área, seja na área da enfermagem, seja em qualquer outra área que envolva tanto os serviços de saúde como qualquer outra profissão, a gente sabe que a comunicação ela tem um papel fundamental, que ela tem um papel crucial nessa construção profissional. Pensar em comunicação é pensar na possibilidade de se construir no mercado de trabalho. Nós temos hoje um mercado de trabalho que ele busca muitas qualidades, ele busca profissionais que sejam capazes de estabelecer boas relações interpessoais e nada como uma boa comunicação para tornar esse profissional um profissional capaz de se desenvolver em qualquer área que ele esteja inserido, se ele for um bom comunicador. Então, o mercado de trabalho hoje, ele pede bons comunicadores, que são aquelas pessoas que são capazes de se desenvolver dentro do ambiente de trabalho, através das relações que ele vai construindo por esse processo de comunicação. Na enfermagem, não é diferente. A gente sabe que todos aqueles que buscam crescer no ambiente de trabalho, todos aqueles que buscam crescer na enfermagem, eles precisam estabelecer essa relação comunicadora, e essa relação comunicadora ela é capaz de estabelecer vínculos mais fortes, e estabelecendo vínculos mais fortes, a gente consegue estabelecer relações sólidas. Relações sólidas essas que, quando estão relacionadas ao ambiente de trabalho, quando a gente pensa nas relações em equipe, nas equipes multidisciplinares, de todo o processo de cura, em todo o processo de atenção ao paciente como um todo, a comunicação ela ela exerce um papel crucial, e os grandes comunicadores, eles sempre irão se destacar nisso aí. Então, coisas que eu preciso pensar no meu processo de comunicação tem a ver com esses modelos modernos que se fala acerca do conhecimento do outro, acerca de saber se comunicar, acerca de saber falar, de saber ouvir, tá? Porque grandes comunicadores não são apenas aqueles que sabem falar bem, mas são aqueles que desenvolvem a capacidade de ouvir, que isso é um ponto muito importante que a gente deve abordar na enfermagem. A enfermagem, ela consegue estabelecer uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente, quando ela consegue se tornar um bom ouvinte. Então, os bons ouvintes, eles fazem sim parte desse grande processo de comunicação. Para a gente entender um pouquinho sobre a comunicação, a gente poderia pensar nesses dois modelos clássicos de comunicação, que é a comunicação verbal
e a comunicação não verbal. A comunicação verbal ela tem a ver com tudo aquilo que eu digo, com as minhas palavras, com a forma como eu me expresso, com aquilo que eu consigo transmitir verbalmente para o meu paciente. E muitas vezes essa comunicação verbal, ela não expressa exatamente aquele modelo de comunicação que eu deveria manifestar naquele momento. Então, muitas vezes, a comunicação verbal, ela não consegue expor exatamente aquilo que eu posso dizer, que eu quero, desejo dizer, e muitas vezes nós somos altamente mal interpretados pela forma como falamos, por aquilo que falamos, porque nós temos essas dificuldades de nos comunicar. Existem vários fatores por trás disso aí. Desde a nossa formação profissional, desde o nosso nível cultural, até mesmo a capacidade de interpretação e de entendimento de quem ouve. Então, nesse processo de comunicação, existe uma relação muito grande entre aquilo que eu digo, tá? A forma como eu falo, a forma como eu me expresso e a forma como o outro, ele consegue interpretar isso aí. E o segundo ponto extremamente importante que nós devemos observar é aquilo que nós chamamos de comunicação não verbal, que é aquela que eu não falo, é aquela que não saem palavras da minha boca, mas que elas são expressas através de um sorriso, elas são expressas através de um olhar, elas são expressas através de um gesto, elas são expressas através de um sorriso. Então, essa comunicação não verbal, na maioria das vezes, ela consegue transmitir uma mensagem muito mais impactante do que a própria comunicação verbal. Porque eu posso estar dizendo para você que eu gosto muito de você, mas o meu rosto, a minha fisionomia, ela pode estar expressando a antipatia que eu sinto por você. Então, essa relação da comunicação verbal com a comunicação não verbal, ele é um divisor de águas nesse processo de construção dessa comunicação. Então, muito mais do que eu digo, está aquilo que eu expresso. Então, existe uma relação muito grande entre as minhas palavras e aquilo que eu transmito no meu processo de comunicação. Então, para que eu tenha uma comunicação capaz de convencer, capaz de conquistar, capaz de estabelecer uma boa relação interpessoal, muito mais do que as minhas palavras, o meu corpo ele deve falar. E o meu corpo ele fala quando eu gesticulo, o meu corpo ele fala quando eu cruzo os braços, o meu corpo fala quando eu fecho os ombros, o meu corpo fala quando eu sorrio, o meu corpo fala quando eu tenho qualquer manifestação física que ele consegue expressar os sentimentos que eu tenho naquele momento. Então, dentro do processo de comunicação, eu preciso compreender que muito mais do que as minhas palavras, aquilo que eu expresso, ele tem um poder muito maior de convencimento. Às vezes a gente chega num lugar, a pessoa olha pra gente e diz bom dia, você já olha e fala assim, não gostei daquela pessoa. A única coisa que a pessoa lhe disse foi um bom dia. A sua interpretação sobre ela está muito relacionada sobre aquilo que ela manifesta. A sua interpretação sobre ela está muito relacionada àquilo que ela não diz, mas àquilo que ela transparece à medida em que ela se comunica com você, tá? Então, o que a gente pode pensar sobre esse perfil de comunicação? Que existe um modelo de comunicação, sim, onde aquilo que eu demonstro ser, ele é muito superior àquilo que as minhas palavras dizem. Então, quando a gente fala do processo de construção profissional, desse processo de construção pessoal, nesse processo de construção de uma carreira de sucesso, lembrando que essa interpretação de sucesso, muitas vezes ela é o dinheiro, muitas vezes eu interpreto o sucesso como um bom emprego, muitas vezes eu interpreto o sucesso como ter um bom carro, morar numa boa casa ou ter centenas de seguidores. Mas a gente pode entender o processo como aquela satisfação pessoal que eu carrego porque eu sou, tá? Então, existe uma manifestação dessa satisfação pessoal que ela é manifesta a partir do momento em que eu me encontro como profissional. Então, no processo de construção profissional, a comunicação ela é um ponto fundamental. Quantas pessoas nós temos aqui na live que tem esse poder de manifestar essa comunicação? Luciano mesmo está aqui com a gente. Luciano, ele eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luciano e ele tem esse poder de comunicar-se
Tá? Ele tem uma facilidade muito grande de se comunicar, ele tem uma facilidade muito grande de expressar o que ele quer, de expressar o que ele sente. E isso é uma coisa extremamente importante. Dentro do ambiente profissional, pessoas que têm a capacidade de expressar aquilo que elas realmente sentem de forma que isso consiga estabelecer uma comunicação, que isso consiga estabelecer uma interação, que isso consiga estabelecer uma relação de equipe, e que ela consiga ser um fator determinante nesse processo de construção assistencial. Então essa comunicação ela é eficaz, e é isso que a gente busca. Então quando a gente fala que a comunicação ela é considerada a habilidade mais importante no mercado de trabalho, tá? Não existe nenhuma outra habilidade. Você pode ser um técnico excelente, você pode ser um doutor, você pode ser um mestre, você pode ser um pós-doutor, mas se você não tem essa habilidade de se comunicar, você terá uma dificuldade muito grande de se desenvolver no mercado de trabalho. Então, quem gostaria de crescer no ambiente de trabalho, quem busca se desenvolver, quem busca construir uma carreira de excelência, quem busca construir uma carreira de sucesso, a primeira coisa que ela precisa aprender é a comunicar-se. E dentro desse processo de aprender a comunicar-se, um dos pontos importantes relacionados a isso aí está justamente essa relação do que eu digo e daquilo que eu expresso. Então, seja qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua profissão, você precisa entender que aquilo que você diz, ele precisa estar intimamente ligado àquilo que você expressa. Então, a linguagem corporal, ela é um ponto extremamente importante nisso aí. E todas as vezes em que você for uma entrevista de trabalho, ou em busca de um emprego, numa entrevista, se coloque fisicamente como alguém que está apto para exercer aquela função. Se você vai a um ambiente onde você precisa se destacar pela sua qualidade profissional, ou pela sua facilidade de comunicar-se, ou pela sua facilidade de vender, ou pela sua facilidade de se construir no mercado de trabalho, isso deve estar expresso em você fisicamente. Então, a forma como você se porta, que são coisas simples, desde uma mão no bolso, desde um cruzar do braço, desde os ombros mais retraídos, desde você... Cada uma dessas são características na sua manifestação corporal, que determina se você é alguém confiante, se você é alguém que se vê realmente como um grande profissional, ou se você é alguém que ao entrar no ambiente, você se sente menor do que todos aqueles outros, tá? Isso aí são coisas importantes a serem observadas. Então, a forma como eu me porto nos ambientes determina o olhar que o outro tem sobre mim. Tá? Então, eu preciso me ver como um grande profissional para que as outras pessoas me enxerguem como um grande profissional. Eu preciso me ver como um profissional de excelência para que as outras pessoas consigam me enxergar como um profissional de excelência. Ah, Karine, mas por que eu preciso me ver como este profissional de excelência? Porque você só vai se comportar como um profissional de excelência se você acreditar que você é um profissional de excelência. Se você se olha no espelho e você se vê como um grande profissional, a tendência é que você manifeste isso nos lugares onde você frequenta, tá? A comunicação ela é um ponto importante desde o momento em que eu me candidato a uma vaga de trabalho, desde o momento em que eu assumo este ambiente, desde o momento em que eu assumo esse cargo, desde o momento em que eu começo a me relacionar com os meus colegas de trabalho, desde o momento em que eu começo a construir uma relação de equipe, porque quando a gente pensa no serviço saúde, a gente entende que essa relação entre os diversos profissionais, os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os assistentes sociais, o serviço de nutrição, essa relação entre esses profissionais que conseguem estabelecer equipes que tenham alta resolutividade, conseguem criar equipes que consigam realmente solucionar problemas. A gente precisa entender que dentro do ambiente profissional nós estamos para resolver os problemas e não para criar novos problemas. E a maioria dos problemas criados dentro do ambiente de trabalho está justamente relacionada à nossa dificuldade de comunicar-se. Está relacionado à nossa dificuldade de expressar o que eu quero, está
relacionado à nossa dificuldade de dizer ao outro, não, eu não concordo com o que você fez, ou eu acho que se nós fizéssemos desta forma, nós teríamos um resultado muito melhor. Então, as equipes crescem quando elas criam habilidades de se comunicar. Então, quando eu consigo estabelecer uma habilidade de comunicação, eu consigo me encaixar dentro de um mercado de trabalho e realmente me tornar um profissional de sucesso. Então, profissionais de sucesso começam construindo carreiras de sucesso quando elas começam a comunicar-se bem, como elas começam a entender qual o papel delas dentro do ambiente de trabalho e a partir daí elas começam a estabelecer uma comunicação e nesta comunicação ela é capaz de estabelecer laços afetivos extremamente sólidos, tá? E relações interpessoais que vão além do nosso achismo, que vão além do nosso desejo único, daquilo que eu desejo para mim enquanto profissional, mas eu começo a olhar esta relação interpessoal como a possibilidade de enxergarmos o nosso paciente, como um todo. A semana passada nós falamos muito dos desafios da construção profissional dentro do ambiente no qual a enfermagem está inserido. E além dessa dificuldade da enfermagem, nós chamamos também a atenção de outras profissões. Tá? Então, existe sim uma dificuldade dentro do ambiente de trabalho. E essa dificuldade dentro do ambiente de trabalho, ela está relacionada muitas vezes, e na maioria das vezes, a nossa dificuldade de estabelecer relações interpessoais que não visem o meu bem próprio, mas que visem o bem da instituição na qual eu estou inserida como um todo. Quando a gente trabalha em equipe, eu não penso apenas no meu eu. E eu já falei sobre isso várias vezes hoje durante a live, e eu chamo muito a atenção disso, porque equipes são construídas por profissionais que estão dispostos a se envolver no processo de cura dos nossos pacientes. É você que trabalha desde o serviço de higienização de uma instituição hospitalar, você que trabalha desde a portaria, a recepção, ou até mesmo a enfermagem, ou ao médico, ao serviço de nutrição, você tem um papel dentro desse serviço. Você que não trabalha na enfermagem, você que não está inserida dentro de uma instituição hospitalar ou qualquer outro serviço que preste serviços de saúde à população, seja numa empresa de comunicação, seja no departamento de RH, seja no departamento, por mais simples que ele seja, ou por mais complexo que ele seja, nós precisamos entender que esse processo todo, ele faz parte dessa construção como equipe. Sóstenes está pedindo para poder fazer, abrir um pouco essa discussão, e os demais, se quiserem participar também, tá? Sejam bem-vindos, todos vocês. Sóstenes saiu, teve algum problema na internet dele aqui, tá? Mas quem quiser participar, mandar perguntas, envia a live para outras pessoas, tá? Para que outras pessoas possam participar também. Quanto mais pessoas você encaminhar, mais pessoas para a live, o Instagram vai estar enviando. Então, quando eu penso em todos esses setores distintos que eu posso estar inserida, e nesse processo de construção, eu entendo que eu me construo profissionalmente quando eu estou aberto a esta construção, tá? E a comunicação, ela me torna aberto para isso. Porque a comunicação, ela me faz ver o outro, o meu colega de trabalho, com outros olhos, tá? Porque eu estabeleço bons padrões de relação interpessoal. E quando eu estabeleço bons padrões de relações interpessoais, elas não estão relacionadas apenas a mim, mas ao outro também. E quando a gente pensa na enfermagem como comunicador, como a gente pensa na enfermagem, nessa importância de uma boa relação interpessoal, e a comunicação, ela é a base disso, tá? E por que a gente está enfatizando tanto essa importância da comunicação? Porque não existe processo de cura, não existe processo de evolução terapêutica, não existe processo de evolução do paciente dentro do ambiente hospitalar ou em qualquer outra instituição que ele esteja inserida dentro do processo de cura,
sendo que as equipes elas não estejam dispostas a comunicar-se entre si e estabelecer essa relação. Tá? Eu preciso ter uma boa relação interpessoal com a equipe médica, eu preciso ter uma boa relação interpessoal com a equipe de enfermagem, eu preciso ter uma boa relação interpessoal com o setor de nutrição, eu preciso ter uma boa relação interpessoal com o setor de CCIH, eu preciso ter uma boa relação interpessoal com todas as pessoas envolvidas no processo de cura, tá? Eu preciso ter uma boa relação interpessoal com o meu paciente, tá? Eu preciso estabelecer uma comunicação onde o meu paciente confie em mim enquanto profissional. Eu preciso estabelecer uma boa relação interpessoal, onde eu consiga conquistar esta confiança do meu paciente a ponto dele acreditar naquilo que nós ofertamos a ele enquanto qualidade de assistência, enquanto possibilidade de cura, ou até mesmo aqueles que não serão curados, aqueles que estão ali simplesmente num processo de... Deixa eu achar a palavra aqui. Num processo de reabilitação ou simplesmente de deshospitalização realmente, que esse paciente ele confie nesse processo. Então, a comunicação ela é a base disso. A comunicação ela é a base dessa construção. Então, eu preciso construir isso também com os meus acompanhantes, com os acompanhantes desses pacientes. A gente sabe que a relação, talvez a relação mais difícil entre profissional de saúde e os próprios pacientes é a presença do acompanhante. A gente sabe que o acompanhante ele ainda gera algumas dificuldades relacionais. A gente sabe que a enfermagem, em especial, ela ainda apresenta algumas dificuldades nesta relação com os pacientes e com os acompanhantes. Isto aí tem um conjunto de fatores relacionados aí. E todos esses fatores relacionados aí, eles estão voltados para a comunicação. Quantas vezes nós temos uma dificuldade em relação com o paciente porque nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos explicar o processo terapêutico, ou porque muitas vezes nós não conseguimos expressar o que realmente nós desejamos como equipe. Então, existe aí uma dificuldade muito grande nesta construção, quando eu entendo que eu não quero estar perto dessa relação, porque isso é outro ponto. A semana passada nós falamos muito sobre a questão da não valorização do profissional de enfermagem, nós falamos muito sobre as questões do nosso desânimo profissional, nós falamos muito das questões da nossa decepção enquanto profissional, nós falamos muito quanto isso interfere nessa relação, nós falamos muito sobre o quanto os desafetos da profissão eles nos impedem de estabelecer uma boa relação com os nossos pacientes, porque nós temos uma insatisfação gerada pelas relações que não nos incentivam a crescer, pelo mercado de trabalho que muitas vezes cobra grandes profissionais, e nós construímos grandes profissionais na enfermagem que, quando assumem determinados empregos em determinados ambientes de trabalho, eles são altamente desvalorizados, eles são altamente menosprezados. E a gente percebe que existe, sim, uma insatisfação profissional todas as vezes em que nós pensamos no que diz respeito à enfermagem. Então, quando a gente pensa na enfermagem, quando a gente fala de enfermagem, quando a gente fala sobre o sonho da enfermagem, como foi tão trabalhado isso na live passada, a gente entende que esta insatisfação profissional, ela gera uma dificuldade muito grande nessa construção de relações. Tá? São profissionais que dormem muito pouco, são profissionais que têm sobrecargas de trabalho, são profissionais que às vezes têm que ir sozinhos atender 10, 15, 20 pacientes, tá? Dentro de uma ala de internamento. Isso é uma realidade. Isso não é a realidade apenas das cidades grandes, mas também das cidades pequenas. Isso é uma realidade das grandes instituições, às instituições pequenas. Então, o que a gente vê? Que existe uma sobrecarga de trabalho, existe um desrespeito, e esse desrespeito aí ele pode ser observado para nós que estamos
inseridos no mercado de trabalho, e isso atrapalha a nossa relação com o nosso paciente. Isso atrapalha a nossa relação com o nosso acompanhante. Isso atrapalha a nossa relação dentro das próprias equipes. Tá? A gente tem grandes profissionais que se destacam e, ao invés desses grandes profissionais eles serem respeitados dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes esses profissionais eles são escanteados por serem bons. E isso são perfis que deveriam ser modificados. É sobre essa enfermagem que a gente precisa repensar. Porque quando a gente fala da construção de sucesso, a gente também precisa pensar em como esse profissional se vê dentro desse ambiente de trabalho. É muito difícil um profissional que não se enxerga em toda a sua grandiosidade dentro do ambiente de trabalho, que ele esteja preocupado em estabelecer uma comunicação eficaz, uma comunicação capaz de estabelecer boas relações interpessoais e relações interpessoais fortes. O que a gente percebe é que essa insatisfação profissional, ela nos leva a ser péssimos comunicadores. Essa insatisfação pessoal, profissional no caso, ela nos leva a nos afastar do sonho real da enfermagem, que é essa percepção de cuidado, essa percepção de uma assistência de qualidade, essa percepção de grandes cuidadores. Então, grandes cuidadores, eles são estabelecidos à medida que nós crescemos profissionalmente. Tá? Então, eu não consigo crescer profissionalmente se eu continuo olhando a minha profissão de forma extremamente insatisfeita. Tá? Eu sou uma pessoa apaixonada pela enfermagem, mas eu também tenho as minhas insatisfações. Existem muitas questões na enfermagem, dessa construção profissional da enfermagem, que deveria ser repensada. E isso não pode ser repensado por outras pessoas. Isso ela deve ser pensada por nós que somos profissionais da enfermagem. Nós que somos esses profissionais construtores desse processo cura, desse processo assistencial, desse processo do cuidado, somos nós que precisamos trazer à tona essas insatisfações, e à medida que nós trazemos à tona essas insatisfações, que a gente consiga levar essa enfermagem para um outro patamar. Então, quando eu desenvolvo a habilidade de me comunicar, eu desenvolvo a habilidade de compreender, eu desenvolvo a habilidade de ouvir, eu nunca conseguirei construir uma boa relação dentro do meu ambiente de trabalho se eu não consigo ouvir um colega. Eu nunca conseguirei construir grandes equipes. A enfermagem ela não trabalha isolada. Nenhum serviço de saúde, nenhuma equipe de saúde, nenhum setor de saúde, ele consegue trabalhar de forma isolada. Tire a enfermagem de dentro das instituições e você verá se algum desses serviços ele vai funcionar. Mas, pelo contrário, tá? Não somos profissionais melhores do que os outros, não é nesse sentido que nós estamos falando. Mas nós estamos falando, dizendo que a enfermagem é composta por profissionais indispensáveis. Não existe assistência ao paciente como um todo sem a presença da enfermagem. Então, a enfermagem ela é um ponto indispensável no processo assistencial. Então, não existe ninguém que consiga evoluir ou levar nenhum serviço de saúde sem a presença da enfermagem. Então, a enfermagem ela precisa entender qual é o papel dela. A enfermagem precisa entender em que ambiente ela está inserido e como ela pode participar deste processo dentro desse ambiente. Já passou do tempo da enfermagem se calar, já passou o tempo da enfermagem se diminuir, já passou o tempo da enfermagem deixar de se expressar. Tá? Nós nos calamos por muito tempo. Nós nos calamos por medo da hegemonia do médico, nós nos calamos por medo dos nossos chefes, nós nos calamos por medo dos nossos colegas de trabalho, nós nos calamos por medo de tantas questões que muitas vezes só estão na cabeça da gente. Então, quando a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a abrir a nossa mente para um mundo diferente. E o mundo profissional, ele é um mundo muito amplo, ele é um mundo muito vasto. Tá? Já chegou esse tempo em que eu só vou dentro do hospital para aferir pressão, para dar banho de leito e para medicar o meu paciente. Existe uma enfermagem grandiosa por trás disso. Existe uma enfermagem grandiosa com um olhar científico imenso. Mas esse olhar da gente está se perdendo. Porque nós perdemos, ou na verdade talvez nunca tivemos, nunca tenhamos em algum momento essa capacidade de nos comunicar. Nós não tivemos isso. Tá? Então chegou o
momento de nós construirmos grandes profissionais que tenham a capacidade de se comunicar e de expressar realmente aquilo que ele consegue enxergar dentro da profissão. Tá? Então, essa é uma habilidade única, tá? É uma habilidade necessária que precisa existir em qualquer profissional. E em nós, enfermeiros, em nós, técnicos, em nós, profissionais de saúde, isso aí deve ser o ponto-chave da nossa assistência. Tá? Ninguém trata paciente sem ouvir paciente. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque dentro das habilidades de comunicação, o mercado de trabalho pede, além de pessoas que saibam falar, aqueles que são grandes habilidosos em ouvir, que são aquelas pessoas em que elas conseguem parar, ouvir o que o outro diz e, a partir daí, construir uma relação de confiança e, após essa relação de confiança, o processo de cura, o processo do cuidado, ele vem a partir disso aí. Nenhum profissional de enfermagem que não se senta para ouvir o paciente, ele não consegue, em momento nenhum, estabelecer uma relação. E a cura não vem se não existem boas relações. Muitas vezes, o seu paciente ele não precisa de uma dipirona, ele não precisa de um diazepam, ele não precisa de um Rivotril, ele só precisa de 5 minutos da sua atenção. E eu vou provar isso agora para você. Não sei se vocês já observaram, mas dentro do pronto-socorro, às vezes na semana a gente recebe o mesmo paciente várias vezes. No PSF, as consultas médicas, elas estão voltadas, em sua maioria das vezes, para os mesmos pacientes. O paciente ele vai todas as semanas à unidade de saúde e ele conta a mesma história. E aí você pergunta para ele, mas você tomou a medicação que o médico prescreveu da última vez que você veio aqui? Não, eu não comprei, não. Mas eu voltei aqui para saber dele se é para tomar essa mesma medicação realmente. Ou eu até comecei a tomar, mas eu não vi muita melhora. Isso tem 2 dias que ele começou a tomar a medicação. Eu não vi muita melhora, então eu voltei aqui novamente para ele poder me reavaliar. Na verdade, ele não voltou à unidade porque ele buscava uma reavaliação. Ele não voltou à unidade porque ele não viu melhoras naquela medicação. Aqueles pacientes que voltam à unidade de forma constante, eles voltam por essa relação interpessoal que foi construída com a equipe. Então, e essa relação interpessoal ela foi construída como? Ela foi construída a partir do momento que eu consegui estabelecer uma comunicação efetiva. A comunicação efetiva, ela é o segundo ponto desse pensamento nosso acerca da segurança do paciente. Então, quando a gente fala acerca de segurança do paciente, quando a gente fala sobre todos os protocolos assistenciais que envolvem a segurança do paciente, quando a gente pensa nos núcleos de segurança do paciente, quando a gente pensa em todas as metas estabelecidas para a segurança do paciente, um dos pontos que a gente pensa está relacionado justamente à comunicação efetiva. E essa comunicação efetiva, ela tem um ponto-chave, melhorar a qualidade de assistência. Então, aquele paciente que ele vai várias vezes à unidade, ele vai em busca de comunicação. Ele vai em busca de ser ouvido, ele vai em busca de ser compreendido, ele vai em busca de ser aceito dentro de um ambiente que na casa dele ele não pode fazer isso, tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a importância do perfil de comunicação, quando a gente tem pacientes idosos, quando a gente está voltado para o público idoso, isso é um dos pontos muito importantes que eu trabalho em um dos meus cursos, que é um dos cursos de formação de cuidadores de idosos. Um dos pontos mais importantes que eu trabalho nesse processo de formação de cuidadores de idosos é o perfil de comunicação, tá? Por quê? Porque o idoso ele já tem uma dificuldade de relacionar-se, tá? Ele já vive no mundo dele, ele tem as crenças dele, ele tem os valores dele, que muitas vezes ele acha que esses valores e essas crenças não serão compreendidos por aqueles que eles chamam de mais modernos, por aqueles mais novos, que são justamente o perfil dos nossos cuidadores. Então, você tem 25, 26 anos, você estabeleceu uma relação de confiança com um paciente de 80, 90 anos, essa acaba sendo uma relação muito mais difícil, porque ele olha para você como em mundos distintos. Ele olha para você sempre como um menino ou como uma menina.
Então, construir uma relação de confiança dentro desse ambiente de cuidado com esses pacientes idosos, a comunicação é um ponto-chave. E essa comunicação, ela vai desde a sua fala, a forma como você fala, a forma como você manifesta o seu entendimento sobre aquilo em que o idoso diz a você, tá? Porque quando a gente fala da comunicação não verbal, que é um dos pontos que nós já trabalhamos na live de hoje, isso tem muito a ver na relação com o idoso. Porque quando você vai conversar com o paciente e as suas palavras dizem uma coisa, mas o seu rosto, o seu olhar, o seu sorriso diz outro totalmente diferente, ele tem a capacidade de interpretar tudo isso e se afastar. Então, um dos principais problemas na relação de relação interpessoal, de construção com o idoso, está realmente, principalmente nessa distância que a comunicação mal estabelecida ela exerce. Tá? A gente sabe que o paciente idoso, por si só, ele já tem uma dificuldade maior de ouvir. Todo paciente idoso que tem uma dificuldade de ouvir, o que acontece? Ele acaba se distanciando. Tá? Então, a dificuldade auditiva, os problemas auditivos geram um distanciamento social para o idoso. Então, se ele não ouve bem, ele não consegue comunicar-se. Se eu não entendo que existe uma comunicação interpessoal importante a ser construída, se eu não entendo que existe uma comunicação não verbal que precisa falar muito mais alto do que as minhas palavras, eu não vou conseguir estabelecer uma boa relação. O meu paciente ele não vai confiar em mim enquanto profissional e ele não vai fazer parte do processo assistencial. Eu não consigo conduzir nenhum paciente ao processo de cura e é uma construção de excelência do cuidado se eu não trago esse paciente para fazer parte desse processo. Então, o paciente ele precisa ser envolvido nessa construção de cura. E para que ele precisa ser envolvido, a relação interpessoal ela precisa ser construída. Mas para que ela seja construída, a comunicação é um ponto-chave que precisa ser destacado aí. Então, enquanto profissional de enfermagem, enquanto profissional da área de saúde, ou profissional de qualquer outra área, entenda, coloque na sua cabeça de forma definitiva, a comunicação é a chave mais importante do mercado de trabalho. Tá? É a habilidade necessária, é aquilo que o mercado de trabalho pede hoje. Profissionais que sejam capazes de comunicar-se. Profissionais que sejam capazes de comunicar-se de forma excelente. Profissionais que sejam capazes de transmitir uma mensagem de forma clara, tá? Profissionais que tenham a capacidade de ouvir o paciente, profissionais que sejam capazes de ouvir os seus clientes, tá? Então, ouvir é um ponto-chave desse processo de comunicação. E para comunicar-se bem, eu preciso encarar alguns desafios de frente, tá? E existem pontos importantes para eu encarar essa dificuldade da comunicação. Primeiro, é compreender que eu tenho essa dificuldade de comunicação. De entender que eu tenho dificuldade de comunicar-se, entender que eu tenho dificuldade de expressar aquilo que eu sinto, tá? Nós sabemos que a timidez é um dos grandes pontos que acabam nos impedindo de ter uma boa comunicação e de estabelecer boas relações interpessoais. Outra coisa importante, além da timidez, está todas essas questões comportamentais. Então, todas essas questões comportamentais, elas também estão relacionadas a essa dificuldade de comunicar-se. E elas precisam ser superadas. Como é que eu supero as minhas dificuldades de comunicação? Me abrindo para me comunicar, tá? Lendo sobre comunicação, estudando sobre comunicação e me abrindo para estabelecer uma comunicação onde ela seja mais eficaz, uma comunicação onde eu consigo realmente estabelecer boas relações. A gente tem algumas pessoas, elas têm a maneira de dizer assim, mas eu sou assim mesmo. Mas eu falo assim mesmo. Mas eu falo alto mesmo. Mas eu me expresso dessa forma. Quando nós queremos nos estabelecer dentro do ambiente de trabalho como grandes profissionais, eu preciso mudar esse perfil. Tá? Não existe eu sou assim, eu aprendi assim, eu vou permanecer assim, que é o que a gente chama da síndrome de Gabriel. Todos nós precisamos entender que existe uma necessidade de mudança.
E essa mudança, ela não precisa começar no outro, essa mudança ela tem que começar em mim. Eu preciso começar a enxergar essas dificuldades que eu tenho de me comunicar. Tá? Gritar com o outro, desrespeitar o outro, o famoso, mas eu não levo desaforo para casa. Isso não nos constrói profissionalmente. Isso nos diminui profissionalmente. Tá? Eu ter a habilidade de me defender, eu ter a habilidade de me expressar, não me dá o direito de ser desrespeitoso com alguém. Tá? Então, o respeito é um ponto importantíssimo no processo de construção de boas relações interpessoais, quando a gente bota a comunicação como um ponto importante. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos ideais de vida, nós temos os nossos conceitos. Tem coisas que para mim é certo, mas para o outro ele já não encara como correto. Tem coisas que para mim são muito fáceis de serem vivenciadas, de serem interpretadas, de serem expressas, mas para o outro muitas vezes não é. Tá? Então não é aquilo que eu tenho como certo que pode ser um ponto importante, que deve ser um ponto importante nessa comunicação. Muito pelo contrário. Eu preciso ter um olhar mais humano e mais acolhedor ao outro. Porque talvez aquilo que para ele é certo, para mim não é. Mas isso não me dá o direito de julgá-lo pelas escolhas de vida dele ou pelas interpretações que ele faz acerca do estilo de vida que ele possui. Quem sou eu para julgar isso? Então, na construção de boas relações interpessoais, um dos pontos importantes que eu preciso destacar é o respeito. Então, respeito ao que eu ouço, respeito ao que eu digo, respeito ao outro. Tá? Então, respeitar o outro é entender que o outro faz da vida dele o que ele quer. Que o outro tem as vivências dele e ele interpreta a vida dele da forma como ele achar melhor. E por mais que eu possa ajudá-lo nesse processo de construção, mas quem sou eu para dizer que esse alguém está certo ou está errado? Então, respeito é um ponto crucial na construção de uma comunicação de qualidade. Outro ponto importante é o processo de aceitação. Aceitação das opiniões diferentes. Tá? Ninguém tem que pensar como eu. Dentro da construção de uma equipe que consegue se estabelecer dentro da excelência de uma construção de um processo assistencial ao paciente, saber ouvir, saber compreender, saber aceitar a opinião do outro é um ponto importante, tá? Porque nós não estamos certos em tudo. E mesmo que estejamos certos, o outro ele tem o direito de expressar a opinião dele, o outro tem o direito de dizer aquilo que não o satisfaz, o outro tem o direito de dizer que não concorda. Acatar ou não o que o outro diz é um processo secundário. Tá? Mas dentro do processo de comunicação, a opinião do outro ela deve ser aceita e ela deve ser respeitada. Então, o respeito e a aceitação são pontos extremamente importantes nessa construção profissional. Outro ponto importantíssimo para eu estabelecer essa comunicação é a compreensão. Eu preciso compreender o outro. Tá? Eu preciso estabelecer nesse vínculo de comunicação. A compreensão, ele é um ponto extremamente importante. Tá? Quando eu estou estabelecendo uma relação interpessoal, como eu estou estabelecendo uma relação com o meu paciente, com a minha equipe, com os acompanhantes, com todas as pessoas que estão envolvidas no processo. A compreensão, ela me leva a entender o outro. A compreensão, ela me faz perceber que o outro ele é muito mais do que aquilo que eu achava. E que a dor do outro, ela tem um significado muito maior, apesar de não ser minha. Um dos maiores defeitos que nós temos é de minimizar a dor do outro. É só um DNV, é só um piti, como a gente costuma dizer. Isso é showzinho, é para chamar atenção. E quantos pitis morrem no pronto-socorro? Quantos DNVs a gente recebe em óbito dentro do ambiente hospitalar? Porque a gente minimizou aquilo ali, porque a gente tratou aquilo ali muito pequeno. As doenças emocionais, elas estão aí gritantes, tá? A doença emocional é o que vai arrastar a nossa sociedade nos próximos anos, tá?
É a depressão, é a síndrome do pânico, é a ansiedade, são distúrbios de ansiedade. O nosso país, ele é o país mais ansioso do mundo, tá? Os maiores distúrbios de ansiedade, comportamentos de ansiedade, o Brasil, ele se destaca, e a depressão, ele arrasta tudo isso. Ele faz parte de tudo isso. Então, quando eu tento compreender o outro em toda a sua singularidade, quando eu tento entender o outro em toda a sua individualidade, eu consigo estabelecer uma comunicação mais eficaz. Eu consigo estabelecer uma relação interpessoal que ela consiga favorecer o processo assistencial. Chegou o momento da gente perceber a grandiosidade da nossa profissão, perceber a grandiosidade da nossa função, do nosso papel enquanto profissional, seja você na profissão que você esteja inserida. Aqui nós não só temos técnicos ou enfermeiros, nós temos aqui pessoas de profissões distintas, tá? Nós temos professores, nós temos administradores, nós temos profissionais da área de saúde. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que não importa qual o ambiente de trabalho que você esteja inserido. O crescimento pessoal, ele é necessário. O crescimento profissional, ele é necessário. O mercado de trabalho só vai absorver os melhores. Aquilo que 20 fazia, hoje a inteligência artificial faz sozinha. Você quer descobrir um assunto novo? Pede a inteligência artificial que ela vai construir para você. Então, nós estamos vivendo na modernidade, nós estamos vivendo num crescimento tecnológico imenso, e o que vai sobrar no mercado serão aqueles que possuem habilidades de comunicação. E outro ponto importantíssimo nessa construção profissional é a valorização do outro. A gente falou sobre a questão de me valorizar enquanto profissional, a gente falou desse olhar que eu preciso ter sobre mim, de me enxergar, de me portar como um grande profissional, de chegar nos lugares e a minha presença física, a minha linguagem corporal, falar muito mais do que as minhas palavras, o meu sorriso no rosto, o meu respeito, a minha empatia, a minha simplicidade, a minha humildade, falar muito mais alto e gritar muito mais alto do que todas as palavras que eu possa expressar. Então, isso aí é um ponto importantíssimo nesta construção profissional. E a valorização minha enquanto profissional e a valorização do outro. Quando eu falo do respeito, quando eu falo da aceitação, quando eu falo da compreensão e eu fecho esses 4 pontos falando sobre a valorização, eu preciso respeitar o outro enquanto pelo que o outro é. Independente se dentro do meu juízo de valor ele não é aquilo que eu gostaria que ele fosse. Mas ele é exatamente aquilo que ele gostaria de ser. E quando eu percebo que eu tenho profissionais à minha volta que não conseguem se valorizar ou que não conseguem enxergar a qualidade profissional que elas possuem, chegou o momento de chamar a atenção desses profissionais e começar a destacar essas virtudes, chamar a atenção dessas virtudes. Então, todos nós que somos líderes de equipes, todos nós que estamos em lugares de gestão, todos nós que ocupamos cargos onde nós temos pessoas que estão, muitas vezes, subordinadas à nossa autoridade ou à nossa gestão dentro de determinados ambientes, nós precisamos ter a responsabilidade de valorizar os nossos profissionais e chamar a atenção de tudo aquilo que ele tem de excelência. A gente tem o hábito de criticar todo mundo. A gente tem o hábito de chamar, de colocar os defeitos do outro em destaque. A gente tem o hábito de diminuir o outro para poder se sentir superior ao outro. Quando a gente estuda sobre essas questões emocionais relacionadas à fofoca ou ao menosprezo, a gente entra em pontos assim. Muitas vezes o profissional ele diminui o outro para que ele se sinta equivalente, tá? E essa equivalência ela não está voltada à grandiosidade do outro. Muitas vezes essa equivalência ela está voltada à pequenez do outro, tá? Então que a gente pegue aquilo que o outro tem de grande e enalteça aquilo que o outro tem de grande. Que a gente avalie essas virtudes do outro
e valorize essas virtudes. Que nós aprendamos como profissionais a tirar do outro aquilo que ele tem de bom, tá? A modelar pessoas de forma que nós consigamos tirar as virtudes dela e fazer com que aquelas virtudes nos acrescentem como profissionais. Os grandes profissionais, eles não foram construídos de forma isolada. Os grandes comunicadores não foram construídos de forma isolada. Os grandes profissionais, eles foram construídos à medida em que eles se espelhavam na qualidade profissional de outras pessoas. Eu me torno um grande profissional quando eu entendo qual o meu papel dentro do ambiente de trabalho e percebo que eu posso me tornar melhor todos os dias. Mas eu não me torno melhor diminuindo o outro. Eu me torno melhor quando eu uso as qualidades do outro como virtudes para o meu crescimento. A enfermagem precisa entender isso. A enfermagem precisa entender que os grandes profissionais, eles precisam ser admirados e respeitados. A enfermagem precisa entender que os grandes profissionais, eles devem ser escolas. Os grandes profissionais, eles precisam ser espelhos. Os grandes profissionais, eles precisam ser referência de crescimento pessoal e profissional. Tá? Todo profissional que eu pego para modelar, toda pessoa que eu pego para modelar, que eu tiro o que de melhor ela tem, eu procuro colocar isso na minha vida. Eu não aprendi a gerir sozinha. Eu aprendi a gerir me espelhando em grandes profissionais e querendo ser exatamente como eles eram. Eu tive grandes professores na faculdade, tive grandes enfermeiros que eu pude conviver na minha época de estudante, profissionais que foram responsáveis pela minha construção profissional. E eu sou muito grata a estes profissionais, porque cada detalhe que eu tenho na minha construção profissional tem um pouquinho de cada um deles. Eu me lembro do meu primeiro acesso venoso, pelo primeiro profissional que me ensinou acerca de como funcionar um acesso venoso. E foi um profissional que marcou a minha vida. Todas as vezes em que eu encontro, eu carrego essa gratidão, tá? Porque não foi um acesso venoso, foi a humanização, foi a possibilidade de ajudar o outro a crescer. Foi a possibilidade de tornar alguém melhor pelo seu ensinamento. Eu lembro dos profissionais de enfermagem que eu me espelhei enquanto gestores. Tá? A gestora que eu sou hoje, a administradora que eu sou hoje, tem uma relação muito grande com todos os profissionais, grandes gestores que passaram pela minha vida. E eu aprendi com cada um deles para que eu pudesse me tornar uma profissional melhor. Gabriela colocou aqui. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem tem centenas de leis, decretos, resoluções e normas. E ainda assim, a categoria ainda insiste em usar o eu acho como parâmetro para o exercício da profissão. Excelente pensamento, Gabriela. O achismo é o que destrói a nossa profissão. Nós temos uma profissão extremamente fundamentada. Nós temos um código de ética excepcional. Nós temos um código de ética que ele consegue abranger de todas as formas, todos os pontos que a nossa profissão precisa, em termos de direitos, em termos de deveres, em termos de penalidades, mas nós não conhecemos o nosso código. Nós temos aí uma construção profissional baseada numa ciência extremamente detalhista. Então, quem estuda de verdade sobre enfermagem, quem busca conhecer sobre enfermagem, existem tantos tratados acerca da enfermagem, existem tantas literaturas excepcionais, existem profissionais incríveis que construíram e que embasam a enfermagem, tá? São livros que são a base da enfermagem. Quem é que nunca ouviu falar de um Popper? Quem é que nunca ouviu falar de um Nanda? Quem é que nunca ouviu falar de um Gaito? Tá? Que são os grandes livros que a gente estuda no nosso exercício profissional. Quem nunca ouviu falar de um Brunner? Tá? Mas o que a gente percebe? Que a gente tem deixado isso de lado pelo achismo. Tá? Excelente essa colocação de Gabriela. Eu acho que é certo. Tá? Eu sempre digo nos meus cursos que eu não posso substituir
a excelência da enfermagem por aquilo que eu acho ser certo, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que eu entendo que é menos prejudicial a mim, tá? E eu costumo dizer que quanto mais benéfico for o paciente e mais doloroso for para mim, melhor será a minha excelência. No pré-hospitalar a gente usa muito isso, no APH a gente usa muito isso. Aquilo que é muito confortável para mim, ele é muito prejudicial ao paciente. Então, que seja benéfico ao meu paciente e não a mim. Mas o achismo, ele torna a assistência benéfica a mim e extremamente prejudicial ao nosso paciente. Então, na minha construção profissional, eu preciso entender que existe uma excelência profissional a ser construída. E não é o outro quem constrói isso. Quem constrói isso sou eu. E como eu construo isso, Karina? Como é que eu posso construir isso? Estudando é o primeiro ponto, tá? Estudar é o segredo da enfermagem. A enfermagem não é arte, como a gente diz, não. Essa semana eu fiz um post sobre isso. Que muito mais do que a arte, a enfermagem é uma ciência extremamente complexa, uma ciência que busca em todos os caminhos possíveis a construção de habilidades necessárias para que a gente oferte um cuidado de excelência, tá? Os artistas, eles trazem a graça, eles trazem a beleza, eles trazem o sorriso, eles trazem o encantamento. Mas a ciência, ela tem a capacidade de trazer a cura. E quando a gente pensa na enfermagem como arte, a gente pensa muito no olhar ao outro, tornar a vida do outro muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais satisfeita. E eu concordo com isso plenamente, porque eu sou uma defensora da assistência de qualidade e do olhar ao paciente como um todo. Eu sou uma defensora da equipe multidisciplinar e eu sou uma defensora da enfermagem que senta, ouve o paciente e constrói planos assistenciais depois dessa ausculta. Tá? Mas eu não posso negar que existe uma ciência incrível por trás disso aí, que consegue tornar essa arte em excelência. Então, nós somos ciência e, como tal, nós precisamos nos envolver em todo o processo. Chega de técnicos de enfermagem que querem apenas aferir pressão e administrar a medicação. Nós precisamos de técnicos de enfermagem que tenham olhares humanos com o paciente. Nós precisamos de técnicos de enfermagem que consigam ter um olhar com o paciente como um todo. Nós precisamos ter técnicos de enfermagem que ouçam as queixas dos pacientes e interpretem essas queixas como pontos importantes do processo assistencial. Nós precisamos ter enfermeiros que não estejam presos apenas ao processo administrativo, que a gente faz, sabe que isso é um ponto importante, e eu não abro mão do processo de administração dentro da enfermagem, porque nós, enquanto administradores em saúde, nós somos excelentes nisso que fazemos. Mas nós precisamos entender que existe uma enfermagem além do papel, existe uma enfermagem além dos procedimentos, existe uma enfermagem em que o estabelecimento de uma comunicação de qualidade é indispensável para que eu conduza o meu paciente a um processo de cura. E mesmo que não venha a cura, tá? Que a gente sabe que existem doenças que são incuráveis, a gente sabe que tem pacientes que não voltarão para casa, a gente sabe que tem pacientes que não sairão da UTI, a gente sabe que tem pacientes que nunca mais terão convívio com suas famílias dentro dos seus lares. A gente sabe disso. A gente consegue perceber isso na nossa vivência no dia a dia. Mas eu tenho a possibilidade de tornar a vida do meu paciente muito melhor. E eu torno a vida do meu paciente muito melhor com a comunicação não verbal, com um sorriso no rosto. Eu torno a possibilidade de vida do meu paciente muito melhor quando eu consigo demonstrar felicidade quando eu me encontro. Quando eu consigo tocar no meu paciente e demonstrar que ele é importante. Eu li um livro, certo feita, que ele trouxe uma reflexão muito importante para a minha vida. E ele conta uma história, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ele faz um comparativo sobre um dos leprosos. E a Bíblia conta que esse leproso, todo leproso, na verdade, ele vivia isolado
do seu ambiente social. Quem não sabe o que era a lepra, hoje é o que a gente conhece como a hanseníase, tá? Então, o leproso, ele vivia isolado, num ambiente isolado, na maioria das vezes dentro das cavernas, ou nos famosos leprosários, que eram lugares onde essas pessoas viviam para estar longe da família, mas que pudessem ter um convívio social. Então, todos esses leprosos, eles viviam em lugares juntos, na maioria das vezes dentro desses lugares chamados como leprosários. E eles não tinham proximidade nenhuma com a família. E esse escritor, ele pega esse texto e ele faz com que esse texto ele consiga ser visto com um olhar extremamente diferente. E ele diz o seguinte, que aquele leproso, ele ia para a cidade, ele ficava no alto da montanha, olhando a casa dele, e ele ficava de longe vendo a filha dele crescer e vendo a esposa dele envelhecer. E aí, todos os dias ele fazia isso. Aí, num determinado dia da semana, a esposa ia num determinado lugar e deixava comida para ele lá, coisas que ele precisava, e ele pegava aquilo ali, mas ele não tinha nenhum contato mais com a esposa e nem com a sua filha. E aí, o texto bíblico conta que em um determinado momento Jesus ia passando e aí aquele leproso vai ao encontro de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E aí o texto bíblico diz bem assim, que eu quero ser limpo. E aí Jesus se aproxima e toca no leproso e o leproso é curado. É nesta forma que o texto bíblico ele descreve. Mas o escritor do livro, ele chama a atenção da gente para um fator extremamente importante. Jesus curou uma centena de pessoas na Bíblia. E a Bíblia diz que quando ele curou o cego, ele pegou a terra, cuspiu no chão, e ele fez uma espécie de lama com a saliva e com aquele pó da terra, e ele colocou nos olhos do leproso, e o leproso foi curado. E outro momento, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus disse para ela ser curada e ela simplesmente foi curada. Mas o que a gente percebe quando se fala deste leproso? Jesus não se contentou simplesmente em falar com aquele homem ou simplesmente dizer para ele seja curado. Jesus não precisaria fazer nada. A Bíblia conta relatos de que um lenço levado a conseguia curar. Ou simplesmente, se o Senhor disser aqui que minha filha será curada, eu sei que quando eu chegar lá eu serei curado. Jesus não precisava ver para curar. Jesus não precisava estar perto para curar. Jesus não precisava se envolver naquele momento para que a cura acontecesse. Mas o texto bíblico diz que Jesus se aproximou e ele tocou naquele homem e ele foi curado. Mas o que você quer dizer com isso, Karine? Eu quero dizer para você que Jesus poderia ter feito qualquer coisa, mas ele queria devolver uma coisa para aquele homem chamada dignidade. No momento em que Jesus toca naquele homem, ninguém tocava, ninguém olhava, ninguém se aproximava. E Jesus toca naquele homem e à medida que ele toca, aquele toque representava você como um de nós. Você é como eu. Não existe nada de maior entre eu e nada que diferencie eu de você. Essa era o verdadeiro sentido do toque de Jesus naquele momento. E por que eu estou trazendo isso aqui agora? Para a gente fazer uma analogia sobre o cuidado. Tá? Todas as vezes que eu toco num paciente, é isso que eu estou devolvendo para ele. Todas as vezes que eu sorrio para um paciente, é isso que eu estou devolvendo para ele. Todas as vezes que eu me interajo no processo de cura do paciente, é isso que eu estou trazendo de volta para ele. Lembre sempre, Jesus poderia simplesmente ter dito ser curado e ele seria curado. Mas Jesus resolveu tocar nele para que ele se sentisse digno daquilo. Muitas vezes nós não tocamos nos nossos pacientes. Nós não olhamos nos olhos dos nossos pacientes. Nós não conversamos com os nossos pacientes. Nós não nos atentamos para a queixa dos nossos pacientes. Nós não damos ouvidos nem sequer ao que ele disse. Tá? Quantos de nós passamos o plantão inteiro com um paciente 24 horas e nós não sabemos nem o nome dele? Quando a gente fala sobre essa construção de relação interpessoal, que a gente fala do nome, que a gente estuda sobre o nome, a gente percebe que existe uma valorização pessoal imensa quando eu ouço alguém me chamar pelo nome. É uma valorização pessoal, é uma sensação de respeito,
É um sentimento de importância, que talvez para você não signifique nada, mas para aquele paciente que está no leito de dor, ele representa muita coisa. Então, o olhar, o nome, o toque, são coisas que não estão presentes na nossa comunicação verbal, muitas vezes, mas que na nossa comunicação emocional, na nossa comunicação não verbal, naquilo que eu não digo, naquilo que as minhas palavras não são capazes de expressar, eu consigo demonstrar de forma grandiosa. Então, se nós queremos nos construir profissionalmente, aprendamos a nos comunicar. Esta é a lição. Para sermos bons comunicadores. Muito mais do que falar bem. Do que nos expressarmos bem. Eu preciso respeitar, eu preciso aceitar, eu preciso compreender e eu preciso valorizar todos aqueles que estão à minha volta. Então, este é o grande segredo da comunicação. Tá? Então, que nós aprendamos a nos comunicar, que nós aprendamos a nos construir como grandes profissionais e como profissionais de excelência. Tá? O mercado de trabalho quer os melhores. E o mercado de trabalho quer aqueles que consigam se comunicar. Lembrem, a comunicação é a moeda mais cara do mercado de trabalho. Você pode ser um profissional de maior excelência. Se você não consegue se comunicar bem, você não vai muito à frente. Por quê? Porque se eu não consigo me comunicar bem, eu não consigo me destacar dentro do ambiente de trabalho. Se eu não consigo me comunicar bem, eu não consigo me envolver neste processo de trabalho. Tá certo? Então, que fique para a gente, nesta live, esse entendimento que a comunicação, ela precisa ser desenvolvida em qualquer profissão e em especial na enfermagem. Eu preciso estabelecer boas relações interpessoais e a construção de boas relações interpessoais estão intimamente relacionadas ao processo de comunicação. Muito obrigada a todos vocês que participaram da live de hoje, tá? Muito obrigada pelas perguntas, pelo boa noite, pelas curtidas. Muito obrigada por compartilharem a live, tá? Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 20 horas, tá? Que Deus nos abençoe e tenham uma boa noite.